com uma indicação de um psicólogo, tem vários fazendo atendimento online. Não tem como a gente brincar de que a gente vai dar Assim, conta. Edgar, tem redes de atendimento online também gratuitos. O importante também é a Pronto, gente divulga isso, certificar que é professora. um psicólogo registrado no conselho, que é um profissional, né, que realmente está fazendo a coisa certa. Mas eu concordo com você, é tempo de... E não só a psicoterapia, outros movimentos, e eu vejo isso, eu concordo, os professores estão sobrecarregados. Eu tenho feito essa discussão, essa meio que denúncia, esse chamamento. Precisamos olhar para os nossos professores, precisamos cuidar deles. Mas o professor também tem a autorresponsabilização de dizer: eu Sim, estou precisando de ajuda, dizer na política pública, dizer na sua escola. isso. Eu sei que não é fácil, principalmente às vezes em setores privados, o professor tem medo de ser demitido, tem outras coisas. Muita gente tem medo de se mostrar fraco ou achar que eu estou. Mas, assim, se junta com outro professor, vamos nos organizar aqui, vamos pedir apoio psicológico para nós. Se junta com outro professor e diz: vamos procurar um psicólogo que a gente conhece. Eu, inclusive, me Isso. disponibilizo assim, a indicar, a fazer links. Vamos formar o nosso próprio grupo de apoio aqui, pedir alguém que sempre esteja aqui conosco. Vamos buscar. A gente precisa também cuidar do nosso cuidado, ter essa responsabilidade e cobrar, e buscar, e encontrar. Professora, nós temos 30 segundos, então vamos fazer aqui um resumo desse bloco. Camila, eu vou ler aqui bem rápido o que você está pedindo, que a gente vai continuar no próximo bloco. Já estamos de volta, entrando, vocês vão entrando aí. Nós falamos na live, nesse instante, a gente estava falando sobre a saúde emocional docente, sobre essa formação docente, como é que ela acontece, certo? Vou chamar aqui a professora Ana Inês para a gente continuar a nossa discussão. Oi, Entrei. professora. Bem-vinda de volta, o pessoal está entrando aí de novo, o Instagram vai chamar. Vamos só fazer uma revisão para quem for chegando aí, de onde a gente estava. Eu pensei até que a gente ia conseguir hoje encerrar em uma hora, mas a discussão vai chegando nesse ponto Eu e eu acho que a também gente achei, Edgar. Mais uns 10 minutinhos a dá pra gente gente. deixa. Porque o que eu Só queria. Deixa só as pessoas entrarem, é bom que chama mais um monte. Eu encaminhei essa live aí, o convite, encaminhei para algumas pessoas que fazem a educação. Eu espero que elas consigam de repente ver, tem a curiosidade e a disponibilidade, porque a gente acredita que esse chamamento precisa ser feito, né, em todas as áreas, e assim, a gente precisa começar a pensar que no significado da ação docente nesses períodos de crise, porque o professor é que vai dar conta, né, desse público pós-pandemia. E aí a gente está pensando, se esse desafio ele não for visto com verdade e clareza, há um sério risco de nós ficarmos ainda naquele velho discurso de que não, o que importa é o que os alunos vão aprender para as avaliações externas. Porque aí uma preocupação que eu estou vendo agora, e aí eu pensando na construção docente, é como é que vão ficar as avaliações externas, tipo Enem, SPAES, nesse período, né? Porque, assim, não tem como a gente fazer de conta que dá para cumprir esse calendário. É uma questão que está mexendo com a estrutura. E aí eu acredito que todos nós que fazemos a educação e a saúde precisamos dar as mãos e começar a pensar uma nova perspectiva de trabalhar juntos, né? Eu sempre me preocupo muito com essa separação da educação e da saúde, quando ambas são uma prestação de serviço do sujeito, da constituição do sujeito. E aí a gente ficar pensando como é que vai ser esse trabalho, uma vez que os professores precisarão dar esse suporte, como você tinha falado, para os alunos, e eles mesmos precisam desse suporte, e às vezes a rede educacional não tem esse olhar, essa prioridade ou essa estrutura. E aí, professor, a gente quer trazer aqui o quê? Então, nós trazemos uma live dessa, nós refletimos um pouquinho sobre essa construção do trabalho, como esse trabalho é fundamental, como esse trabalho é a impressão do sujeito na sociedade, como essa sociedade sofreu esse impacto, foi quase um meteoro na estrutura da sociedade, né? Explodiu muita coisa e a gente está precisando contornar e levar isso da melhor maneira possível. Mas vamos lá, professora. Você que tem uma ampla experiência nesse aspecto, fala aqui pra gente que está na live, como é que eu posso hoje me ajudar, certo?
E aí, se eu sou professor, particularmente, né? Porque aqui a gente fala, tem vários profissionais, a gente viu aqui que tem profissionais de todas as áreas, mas se eu sou professor, como é que eu posso, nesse processo de pandemia, manter a minha saúde emocional frente a todas essas exigências que eu tenho recebido, né? E as exigências são humanas, de eu ser sujeito, e as exigências são de eu ser professor e ter que dar aula para esses meninos se eu nem consigo, se eu já não conseguia, entre aspas, abrir a cabeça dos meninos estando em sala de aula, né? Então, aqui elogiando sua prática profissional, Olha, a professora. Claro. Mirelle, que une escola, que coisa legal, faz quanto tempo, E né? aí eu No vou até projeto chamar a que a atenção, ó, gente. a Carla Freitas, que entrou aqui, esses dias ela conversou comigo pedindo também esse auxílio. E aí é bom que ela esteja nessa live ouvindo o que a senhora está dizendo aí, porque vai ajudá-la muito, né? Porque o que ela se questionava era isso: como é que eu vou dar conta de todo o trabalho, que agora é quase tempo integral, e ainda de casa, família, marido, filho, cozinhar, almoçar, porque agora eu não almoço mais fora, né? Eu almoço de casa. Enquanto eu estou em reunião até meio-dia, eu não saio meio-dia do trabalho, como e volto, porque eu saio meio-dia da reunião, eu vou ter que fazer o almoço para voltar. Então, assim, quais as estratégias, professor, eu vou conseguir, né? Olha o Gucci aí com a gente. Tudo bom, Gucci? Sempre com a gente nas lives também, é um prazer tê-lo aqui. O Guti é psicólogo escolar e trabalha, então para ele é interessante porque ele deve estar tendo essas demandas também com os professores lá. Com Gente, certeza. o Edgar, acho muito bacana a tua pergunta, assim, mas antes de falar especificamente assim, das atividades, eu acho que tem uma coisa que antecede, a gente já veio falando aqui o tempo inteiro, Sim. né, na live, mas sistematizando é melhor. Eu acho que a primeira coisa é a gente não assumir a representação que querem passar para nós de que nós somos super-heróis. Nós não somos super-heróis. Nós somos pessoas de carne e osso, somos humanos. Super-herói é um simbolismo, né? A partir o Cavalcante, acho que não entrou de novo, mas o Cavalcante, a gente falava sobre essa imaginação criativa em virtude de tudo, e como isso, né, vai nos identificando. Então, o super-herói, ele tem superpoderes, ele pode fazer tudo que ele quiser, ele não sente dor, ele não é destruído. Aliás, ele tem só um ponto fraco, geralmente, um é a criptonita, outro é outra coisa, mas o super-herói ele é alguém que está além do humano, ele é sobre-humano, ele é acima do humano. Mas até Essa ele tem sua fraqueza. representação, até ele tem, mas mesmo assim ele é Sim. Humano. sobre-humano. Então, se eu digo que o professor ele é um super-herói e eu, de alguma forma, e aí a psicologia histórico-cultural fala que a gente constitui o nosso psiquismo, a nossa mente, né, nossas ideias, tudo e as nossas emoções, a partir dessa troca com o que está fora, né, dessa internalização. Aí eu internalizo, às vezes, sem ter consciente que eu sou um super-herói. Então eu vou me Super-herói. atuar, olha aí, olha, pronto, o mais deu certo, vou Tudo mostrar professor, aí. ó. Tudo professor, ó. Vamos Olha aí os ilustrar, professores, ó. eu amei os Minions, eu quero, eu já quero. E aí, quando eu internalizo isso, que já está o quê? No nosso imaginário, é simbólico para nós desde criancinha. Todos nós aqui, de um jeito ou de Cavalcante outro, entrou. passamos pela história dos super-heróis, a Mulher Maravilha, enfim. E aí, recentemente, as adolescentes estão mergulhadas nisso, nos Marvels, DC, esse negócio todo. E aí, se eu introjeto a ideia de que eu sou um super-herói, eu tô frito, eu tô ferrado, não tem como. Porque eu vou fazer além, não vou respeitar os meus limites. Então, a primeira coisa para o professor é devagar e calma, você é humano. Você tem uma profissão importantíssima, de muito valor, uma profissão que não só proporciona crescimento e aprendizagem aos outros, desenvolvimento, como a você mesmo. Nós, como professores, temos o privilégio de ter uma profissão que mexe com o nosso pensamento, que nos proporciona crescimento, que amplia nossos horizontes. É uma profissão incrível, uma profissão que alavanca o humano. Ah, mas a sociedade não reconhece, e daí? Eu tenho que reconhecer. Como Uhum. é que eu vou viver
e ter toda a minha felicidade e a minha satisfação colocada na mão dos outros. E quando os outros não me Porra, reconhecem, eu também não me reconheço, de forma alguma. Então, assim, excelente. eu sou super-herói, eu tenho meus limites. Então, com esses limites, a regra é, eu vou me organizar e vou fazer uma rotina. E essa rotina vai ser respeitada. Então, eu não tenho que passar milhões de atividades. Eu não tenho que passar atividades, inclusive, que para mim vai ser difícil corrigir, que vai me sobrecarregar. Então, eu vou encontrar estratégias também, que eu esteja passando atividade para os meus alunos, eles estejam aprendendo, mas sejam mais proativas para mim também. Então, assim, coisas que possam ser feitas de alguma forma, mas assim, eu não vou encher os meninos, botar para escrever 10 lá de coisa de texto que depois eu vou ter que corrigir. Então, eu tenho que pensar também nessa operacionalização. Tenho que coisa. E assim, é difícil, é. Eu posso até discutir com meus colegas, olha, estou sobrecarregada e tudo, mas não trazer isso num tom de adoecimento. Acho que Trazer isso, isso inclusive, é uma estratégia boa de chamar a atenção, que nessa hora a gente não seja um professor solitário também. Lembrar exato. aquilo que a gente discutiu aqui na live, discutiu no bloco anterior, Procurar com os outros. Aí, o que tu tá fazendo aí que eu posso dessa rede fazer de aqui? apoio. Vamos Isso, pensar passa essa juntos atividade aí, estratégias. deixa eu copiar a atividade que tu já fez, tu copia a minha. Fazer essa estratégia de Isso. apoio e ter essa organização também dentro de casa, porque se você não tiver a sua rotina também, você enlouquece. E saber que você também não vai dar conta de estar respondendo os alunos toda hora. Você não tem que correr toda hora por Limite de horário. tocou. Tem horários. Isso, Nesse horário eu organiza não estou horário. disponível. Nesse horário eu não estou disponível. Então, isso é uma questão que a gente precisa. Então, assim, é uma dica básica. A outra que a gente falou de apoio psicológico, claro, de trabalho em grupo. Os professores, os estudos mostram que eles aprendem melhor com seus pares, eles aprendem melhor trocando experiências. Valorizar as relações familiares. Nem todo mundo vai ter relações familiares É, saudáveis, infelizmente. Então, quando a gente diz valorizar, é para quem tem essas relações isso. saudáveis. Para quem não tem, é nesse momento de trabalho, tentar o máximo possível não misturar isso com as relações familiares, né? Separar um pouco isso, se for possível. Alguns vão sofrer mais, sim, porque o ambiente de casa não é um ambiente tranquilo para exercer a atividade docente, e aí vai ter que procurar ajuda do seu coordenador pedagógico, do diretor da sua escola, porque você não tem aquele espaço e você vai ter que ver como criar aquele espaço e as pessoas vão ter que lhe dar essa rede de apoio também. O Né? Lúcio está A dizendo aí, busca professora, dos que o grupos de aluno. apoio. Hã? O Lúcio está dizendo aí que o aluno quer resposta para ontem. Mas aí, E, Lúcio, ninguém tem resposta para ontem. Se não, fosse na escola, ele ia esperar o outro dia, né, Lúcio? ele Acho que a espera, ele gente não precisa pode. descobrir novas formas de dar limites àquilo que nos invadiu. Assim, imagina que choveu bastante e entrou água em casa. Você entra água uma vez. Se chover de novo, entrar de novo, faltou você dar um limite. De repente você vai lá, constrói uma barreira, É. uma comparação assim básica, mas para a gente pensar, nós estamos tendo que descobrir novas formas de limites, né? Então, assim, as pessoas E que me procuram, eu cobrar sempre também digo, o apoio, o cobrar da apoio, a rede gestão de e tudo apoio, esse apoio. que talvez Agora, não tenha ainda, mas a gente precisa cobrar para que ela seja criada, construir esse apoio, porque o gestor também construir. está sobrecarregado, o Todo mundo coordenador tá, também né? É está novo para todo sobrecarregado. mundo. Acho que Então, essa a gente solidariedade coletiva é fundamental para é, a gente perceber vamos que também está se construir reconstruindo. Não tem ninguém isso. aí com a solução na mão. A gente está Não. construindo. O E o professor gestor está tendo também, que se às vezes, redescobrir. coitado, o gestor também tem um monte de professor para acompanhar. Quando eu falo professor, estou Sim, falando de todo mundo, né? é. E aí, o técnico que está na Secretaria de Educação também, que Também está a gente até está se que não aguenta reinventando. mais, não tem mais horário para nada. Então, assim, os psicólogos que estão na SEDUC ou no município ou nas escolas privadas. Mas o que, que eu vejo, Lúcia? Eu entendo perfeitamente o que você diz. Isso gera mesmo angústia e gera ansiedade. Só que a gente tem que aprender, com esses limites, colocar para os meninos de uma forma muito clara isso. Gente, o professor tem mais turmas, a gente tem casa, a gente está vivendo isso coletivamente. Então, eu sei que vocês vão querer algumas coisas para ontem, mas essas respostas vai ser um exercício de paciência para todos nós. E a gente não se sentir
falhando, não se sentir que a gente está sendo irresponsável, não se sentir que o nosso trabalho não está sendo bem feito, porque o professor, em geral, muitas vezes, alguns, ele é tão autoexigente consigo mesmo, ele quer fazer tão o melhor, e isso é louvável no sentido de que eu sei que a maioria dos professores dão sangue, suor e lágrimas no seu dia a dia de sala de aula, que a gente precisa repensar isso. Então, assim, não dar conta de tudo naquele tempo não significa falhar. E se eu falhar também, e se eu Ok. não conseguir dar o melhor, ok. Isso quer dizer que eu sou humano, que eu estou no meio de um processo. A gente não pode se matar e adoecer para atender expectativas externas que nunca vão ser atendidas. Porque as pessoas sempre querem mais, o aluno sempre quer mais, todo mundo sempre quer mais, é um saco sem fundo. Você Uhum. nunca vai, se você botar a sua felicidade, o seu bem-estar na mão dos outros, você está ferrado. E aí, Isso vale para tudo. Se eu tenho um relacionamento e só sou feliz porque eu estou com aquela pessoa, uhum. acabou. Ou porque eu estou naquele trabalho, ou porque eu vou comprar um carro, ou porque eu tenho dinheiro, ou porque eu sou querido e amado nas redes sociais. Isso não vai existir. Quando eu estava Verdade. começando essa história de live, eu estava dizendo um dia para o meu aluno, eu falei, se tiver 2 pessoas na live, ótimo. São 2 pessoas que quiseram ouvir a gente, e isso é uma construção. Por que, que eu tenho que ter 1 milhão, 100, 200? Não. Se teve 2, 3, 4, teve um diálogo. E se não tiver, também tem eu e o Edgar conversando e trocando ideias. Vai ser maravilhoso, não é não, Edgar? Demais, tá sendo ótimo. Não, a nossa... E ó, e a Então, gente tem se... um público maravilhoso que interage, porque se tivesse Não, eu zilhares sei de que a pessoas. gente tem. Não, A e se gente tem. subisse, já se tivesse aqui milhares, ia ter tanta subida de conversa que a gente não podia ver nada. E Não aí podia aqui, ver nada, mas é, o que eu tá estou ótimo. dizendo é que isso para mim, como aula, se tem 3 Sim, alunos na sala de aula, eu dou aula. Então, se a gente tivesse expectativa louca de que vai ser o a gente melhor, adora. todo mundo vai aquilo, a gente pira. Então, E aí, quando ó, você, né? a Alessandra dizendo aqui e que é importante esses limites, mas ter várias formas. Verdade, Alessandra. A gente também tem que saber a forma de dar limite, não é com truculência, não é com ignorância, não deixando o Não. estresse falar mais alto, tá certo? O professor Germano dizendo aqui, e aí corrobora com aquilo, professora, que você tinha comentado, que ele disse assim, que se a resposta de uma atividade avaliativa demorar, não vai ter sentido para a tomada de decisão do estudante. Então, fazer atividades possíveis e plausíveis. Com certeza. Você precisa entender que Isso, as coisas mudaram. Então, não adianta você isso. passar a mesma qualidade de atividade. Você vai pensar em estratégias dentro de um campo de possibilidades. Você vai poder errar na primeira, na segunda, na terceira que você está ajustando. Daqui a pouco você tem uma metodologia didática nova, produzida num tempo novo. Você é um profissional novo, com aquisição de novas habilidades e as coisas vão se E ajustando. educando, Isso. Edgar, educando os alunos também para esse novo, com empatia, com solidariedade com o aluno, com afetividade, porque o aluno também está sobrecarregado, está num contexto nem sempre favorável. E aí, quando a gente está falando de dar limites, o limite é um ato de amor sempre. Dizer não é um exercício importantíssimo para todo mundo desde pequeno. A gente aprender a dizer não, a ouvir o não, sem que isso seja ferindo o outro ou ferindo a si mesmo. Fácil não é não, porque a gente já diz tanto sim quando queria dizer não e já diz tanto não de forma Vários. indevida. Não é verdade? Quem Verdade, aí não verdadeiríssimo. passou por isso, né? E uma coisa A que é gente importante a gente lembrar aqui, gente, assim, e eu acredito que faz parte de uma descoberta que a gente não tem. É, a gente hoje parece que está com os problemas maiores do mundo, mas, gente, a gente só mudou a sala do problema. Lembre que quando a gente estava antes de pandemia, se a gente fizesse uma live dessa aqui, não ia faltar lista de problemas e desafios do trabalho presencial, dentro de uma estrutura já pensada. Os desafios eram milhares. Então, assim, nós tivemos que mudar rapidamente para outra circunstância de problemas, mas como alguns colocaram aí, parece que comentaram aqui, viu, professora? Ah, parece que o ser humano nunca está satisfeito. Nem vai estar. Esse é o processo de vir a ser do ser humano, de construção da própria identidade. E aí o que é que a gente tem que entender? Alguém comentou aqui, o aluno não consegue se concentrar. E quantos alunos em sala de aula olhando para o professor aqui, ó,
não conseguiu se concentrar. Então, assim, os Esse desafio aí desafios. vai ser grande, Edgar, essa concentração. E aí, uma coisa, eu queria só comentar essa coisa da insatisfação, é verdade. E aí, eu, na meditação, né, que eu faço parte da filosofia indiana, uma das coisas que a gente mais trabalha lá é isso. Diminuir expectativas e diminuir desejos, não no sentido de potência de vida, não, Entendi. mas por que é que a gente está aqui e não consegue ficar no presente? A gente está sempre pensando no futuro, está sempre olhando o que Marisa, não seja bem-vinda. Professora Marisa tem. aqui, ó, trabalha no gabinete Ô, de Secretaria de Marisa, Educação. seja Seja bem-vinda. A bem-vinda, discussão é super propícia, né? Marisa. Um prazer você estar aqui, ouvir essa discussão. Já Muito teve um bloco da bem-vinda. live. A gente falou E muito eu sobre muito isso. feliz, Edgar, porque a gente abriu um segundo blog e a live está aqui a pleno vapor, Truando. né? A gente amando, né, É porque Edgar? falar da saúde do professor é isso, né? Mas continue, professora. É, Só chamar, dar um oi para não, e Marisa. assim, falando disso, né? Assim, por que é que parece que a gente não consegue permanecer aqui? A gente está aqui, mas está pensando no que não fez, no que deixou e no que vai ter. Gente, isso é extremamente cansativo para o psiquismo. Um exercício prático importantíssimo é esse. Quando você começar, tiver com aquela sua cabeça que parece que vem aquele enxame e tudo, você olhar e você dizer, opa, são só pensamentos, e não embarcar nele. Não embarcar nos pensamentos, porque o pensamento é que te leva. Centrar-se e dizer, são só pensamentos. Aí traz para aquele momento presente. Olha para alguma coisa ali, foca em alguma coisa que aquilo ali se vai. Se você alimentar, você vai. Você pode até fazer esse exercício com seus alunos, quando eles estiverem ali online muito desconcentrados, dizer, gente, vamos parar agora aqui, cada um, e vamos prestar atenção na nossa respiração. Como é que nós. Por quê? Porque o psiquismo não está separado do corpo. Não existe cabeça sem corpo, não existe psiquismo sem corpo. Uma dica importantíssima para o professor é começar a prestar atenção na sua respiração nesses dias. E quando puder parar e olhar. Escreve bilhetinho pela casa, respirar, respirar, respirar. Bota Vai ali perto do passar, seu tudo vai dar computador, certo. olhar Bota para a minha palavras respiração. positivas, isso é legal. Olhar, não é nem só palavras, mas assim, essa coisa mesmo, olhar para a minha respiração, ficar no presente, né? Vai passar, que você colocou, mas assim, ficar no presente. Isso é um exercício difícil, mas depois que a gente vai começando a fazer, ele é tão interessante, porque a gente vai deixando de pensar no que não tem e ficando com aquilo que tem. E Fantástico. criando menos necessidades, porque a gente, você vê, a pessoa está com o celular ótimo, está funcionando, já está pensando em outro modelo, para quê? A E a pessoa está ansiedade, professora, que dá agora? Que a gente quer comprar tudo. ansiedade Eu quero de pintar a casa e não posso estar gastando eu dinheiro, quero não sabe pintar como a é que vai casa, eu ficar, quero mas eu isso quero para pintar, quero comprar a quê? mesa que faltou, quero montar o escritório, quero fazer tudo agora. Você E está não tão é o confuso, momento de fazer. não, né? Mas assim, se você está ali naquela situação, e aí eu vejo muita gente, a pessoa está bem dentro de casa, às vezes, num sábado à noite, está assistindo um filme, aí tá. Ai, meu Deus, eu devia estar no bar tal, devia estar no show tal, mas por quê? Desse jeito. E está Ó, ó. sempre, né? O pensamento, então, o pensamento, como ele é extremamente mobilizador das emoções, e aparece no corpo. Então, uma dica é essa: pensar, não ficar pensando tanto e dando vazão àqueles pensamentos que não vão ajudar em nada e que estão tirando você e trazendo você para essas coisas mais complicadas. Ficar e prestar atenção na respiração. A respiração, ela mexe com o cérebro, ela muda, ela é capaz de ativar zonas, ela é capaz, por exemplo, para trabalhar, é uma respiração um pouco mais rápida, prestar atenção, para relaxar às vezes a gente faz só isso, Cheira a flor e sopra a vela. já dá um alívio enorme na gente. Prestar atenção, nossa, meu coração parece que eu não estou respirando. Opa, sabe, Professor, prestar atenção no seu corpo, no movimento desse corpo. Eu tô assim, o meu ombro parece que tá assim. Aí eu. Então, assim, prestar atenção no nosso corpo, prestar. Isso faz parte, porque a neuropsicologia fala disso, não está separado. Igual se dizia, se o corpo
está expressando tudo que eu trago, todas as emoções e tudo, como é que eu não vou olhar para cá também? Então, essa é uma dica também prática. Não estou conseguindo fazer atividade física, Ninê, está difícil. Tudo bem, não está fazendo, mas presta atenção nesse corpo, nessa respiração, e como está difícil dormir, o que, que eu estou fazendo antes de dormir, né? Se eu A já estou indo para profilaxia mental, profilaxia do sono, né? sono, né? Procure Coisas auxílio, práticas. vídeos no YouTube, tem vídeos no YouTube com exercícios para terceira idade, com exercícios de relaxamento, coisas que você É, vendo é melhor do que você pensar, eu vou fazer o que sozinho. Acredito que nessa hora, musiquinha, né, aquelas musiquinhas. musiquinhas para dormir, que tem uns aplicativos que a É que gente a gente usa, que é o pensa, né, som do professora? mar. A gente continua nessa cobrança de manter uma sintonia com o mundo aí, tipo, toda noite eu tenho que ver a live de alguém. Gente, eu, por exemplo, eu não ligo minha noite para as lives de ninguém. Eu uso as lives no outro dia que eu vou arrumar a casa. Só um exemplo de que, assim, as lives estão aí, os cantores estão fazendo, mas eu não preciso estar lá com ele. É live porque tá ao vivo, mas fica gravado pra você ver outro dia. Então, assim, a gente não se amarrar em coisas que nos prendam mais do que nos libertem é uma coisa fundamental. Porque o que é que acontece? A gente está nesse desafio de todas as redes, e aí vamos falar aqui da educação, mas no mundo, né? A gente tem essa rede educacional se reinventando e a gente parece que quer se amarrar em algumas coisas para seguir. Não, É de calma. Porque o que é que acontece? Oi, voltou? Voltou. Ai, voltou. Pronto, Voltou. Tinha travado tua visão, pronto. mas Mas, voltou. inclusive, vamos caminhando aqui para a gente concluir. É, para a É, gente isso que eu ia entender, ver. entender que a gente precisa se tranquilizar, por quê? Os nossos alunos, maioria deles não são alunos que tenham uma formação, uma maturidade, não são adultos, são vítimas de contextos piores do que alguns de nós conseguem ter. Então, o que é que a gente precisa começar a pensar? A gente precisa começar a pensar que eu, profissional, preciso cuidar e eu, de repente, tenho um pouco mais de aparato para isso. Então, você que está ouvindo essa live, acompanha a gente nos processos educacionais e vai vendo aí os nossos caminhos, você é a pessoa que tem um pouco mais de aparato. Então, assim, inevitavelmente você talvez se sinta cobrado. Então, o que a gente quer dizer assim, não sinta cobrado, mas entre nesse processo percebendo o que você já tem, o que você ganha. Por quê? Porque quando a cobrança do aluno, a expectativa do aluno chegar, se ela encontrar com a tua, e aí eu uso muito esse termo, tá, professora, nas relações, assim, às vezes a gente já está inflamado, é igual quem tem ali aquela unha do dedo do pé inflamado, parece que todo mundo acerta nela, né? E aí O nosso calcanhar de Aquiles, né? isso, e aí não é que a gente. Então a gente hoje precisa começar a desinflamar essas relações, a desinflamar esse nosso modo de ver essas coisas, a desinflamar a nossa prática docente, a desinflamar as nossas relações dentro do processo educacional para que as Mais coisas leveza, fluam, né? para que a gente se Mais organize. leveza, Exatamente. mais também mais beleza, contemplar coisas legais, ver coisas legais, ler poesias, ver mensagens. Isso, como eu falei naquela outra live, os afetos alegres que vão se Isso. contrapondo a esses afetos tristes. Então, vamos também produzir afetos alegres, vamos produzir também coisas legais. E quando eles não puderem ser produzidos e quando a gente estiver vivendo as outras coisas, vamos acolher também. Então, eu acho que é um tempo de acolhimento, acolhimento das diferenças, acolhimento dos limites, acolhimento da vida, como voltando ao velho Bom Vygotsky, da vida como ela é, né? E assim é tempo também de gratidão. Então, eu sou muito grata, né? Primeiro aqui ao Edgar, que Oh, proporciona esse diálogo aqui. e eu Grata a também, vocês professora. todos, os que estiveram no primeiro bloco, os que estão nos dois blocos, os que entraram no segundo bloco, porque esse exercício das lives, para mim, está sendo um exercício assim muito bacana, de poder estar partilhando conhecimento. Eu acho que a gente também oferece algo, Sim. aprende com comentários que as pessoas vão fazendo, fazendo reflexões. E é material para mim também, para o humano, para eu, para as minhas produções, para os meus artigos, para as minhas coisas, e para a minha saúde mental. Quer dizer que a gente, como essa semana, teve um dia que, como psicóloga, eu parei para ver isso. Eu estava extremamente sobrecarregada. Eu me senti profundamente angustiada, porque foram tantas demandas
não só de trabalho, mas de pessoas que me buscaram em sofrimento, de ajuda que eu tive que dar, de coisas que eu tive que, sabe, eu parei e disse, peraí, o que que eu vou fazer por mim agora, né? Vai ser Que meu bonito. banho, meu chá, meu o que que é? Porque isso passa, Que né? bonito. Deixa eu repetir essa sua frase. Gente, levem para a vida. O que é que eu vou fazer por mim agora? Na hora que a angústia vem, na hora que aquele buraco do coração da gente abre, na hora que que as coisas pesam, que parece que a nuvem chegou, respira e faz essa pergunta: o que é que eu vou fazer por mim agora? Porque, gente, a gente vive num panorama de querer fazer tudo por todo mundo. E é a hora de vez em quando da gente fazer isso. Obrigado, professora. Você vai podendo olhar aí Só os isso, alunos, é a hora né? dos Só alunos, mas eu queria vou ver, só chamar a atenção. agradecer, gratidão a Agradeça. vocês, né? Lá no meu Instagram, eu tenho visto muito, né? Lá no que eu sempre, o Ana Ignez Psiclínica, eu botei psiclínica, mas a ideia é muito mais ampla. Na verdade, vou até botar Ana Ignez Psi Histórico-Cultural, porque lá eu trabalho a clínica, trabalho a educação, trabalho a escola, trabalho as supervisões. Então, lá eu tenho feito essa discussão, como eu tinha falado, a gente está fazendo um e-book para os professores, para trabalhar o desenvolvimento emocional dos professores, porque isso é muito importante. E aí, né, algumas parcerias aí, e eu vejo como esse momento assim é de troca, é de gratidão, e como a gente pode usar a rede social também para coisas boas, para estar Sim. produzindo conhecimento. Então, entrem lá no meu Instagram, comentem, alimentem, sugiram temas, proponham. Quem quiser também fazer, professora, eu queria também lhe convidar para alguma coisa, o Edgar, convide o Edgar, veja Estamos à comigo, o disposição. pessoal do Lages e tudo, para a gente ir fazendo essa corrente do bem e da produção cultural, e da produção educacional, e da produção clínica, enfim, da produção do humano. Eu acho que se a gente está usando essas redes sociais para isso, a gente está fazendo também, está dando a nossa contribuição para o mundo, de alguma forma, está dando a nossa contribuição para esse É nosso momento. jeitinho de cuidar do Eu mundo, né, também, e de sou fazer muito sentido. A gente cuida feliz. da gente também, nós não estamos aqui demagogicamente, a gente cuida da Não, gente e muito assim cuida do mundo, é a nossa cuida contribuição. de todos, né? Então, Por... gente, e é Queremos uma agradecer a forma presença de política todos. também, tá? É uma É, política de cuidado. Isso é também verdade. é um exercício político, no sentido amplo da palavra. Então, namastê para vocês e Obrigado a gratidão. todos também. Todos que estiveram aí, contribuíram. O professor Germano está aí, tem muita gente lhe mandando alô. Marisa, que apareceu, Odisseia, que trabalha com a formação de professores, espero que tenha contribuído bastante para as suas reflexões. Vários educadores por aqui. E essa live, olha aí, ó, o Germano dizendo, estou virando um seguidor das lições da Ana. Muito bem, bom caminho, viu, Ô, professor? Germano. Gente, é uma honra para mim. Professor Germano é meu colega do mestrado e do doutorado lá do PPGE da UES. E também o Germano é aluno também da psicologia. Olha aí que coisa bacana. Isso é que é uma reinvenção, né? Que Eu acho maravilha. muito legal isso. Temos Então, coordenadores pedagógicos, psicólogos, então assim, a gente vai encerrando, a mas um alô Lelê enorme. também, O pessoal do olha, LAD outra está aí, professora sigam o arroba linda, LADSUS. E eu me o disponho, tá? Sigam Lages. lá, Olha aí, o doutor arroba, Lúcio Xavier, que eu falei da meditação. sim. E o Instagram dela é Lúcia Underline Xavier. Entra em contato com ele, que é maravilhoso. Ele tem grupos de meditação e tudo, pode ajudar muito, que é um médico do Rio de Janeiro. Tá? Então, bacana. Mirelle contribuíram com a gente. Enfim, tem um pessoal aí que já é fiel, né? Que tá sempre nas lives, é um prazer. A gente já se afeiçoa a vocês, sim. E a gente agradece a fidelidade, a participação. Nós estaremos aqui em outros momentos. Aguardem, sigam o nosso Instagram para ficar de olho. E a gente está lá contribuindo também com várias postagens. E o nosso trabalho é esse, de contribuir com esse mundo. Então, muito obrigado. Nós agradecemos a presença. Mandamos um beijo. São todos vocês que estiveram aí. Professores, coordenadores da rede pública, da rede privada, os psicólogos e colegas. Um abraço, professora Neise. Eu amo estar com você nas Oh, lives e nós teremos obrigada. mais e muitos projetos, tá Teremos bom? outros encontros, sim. Se Beijo. cuide, estamos aqui à disposição. Como você diz, namastê. Até a próxima, professora. Um Tchau. abraço. Tchau.